Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa e vem com a gente que o episódio de hoje tá dando o que falar, viu? No processo, a STJ garantiu prazo em dobro à defensoria nos casos do ECA. E no CNJ, vítimas de assédio sexual passam a poder atuar como terceiras interessadas em PAD contra magistrados. No Previdenciário, o STF cancelou a tese da revisão da vida toda. E no trabalho, o TST validou a remuneração anual global de um executivo transferido para os Estados Unidos. E na política criminal, a CCJ do Senado aprovou um regime federal especial para condenados por homicídio de policiais. Mas antes, vocês já sabem, né? Quero ler aqui o comentário do Reinaldo. Ele falou assim: boa tarde, hoje a escuta das notícias jurídicas foram dentro do metrô, indo para uma consulta médica. A Lolera já faz parte da minha programação do dia, estar onde estiver. Até no metrô tem gente ouvindo Lolera, hein? E seja lá o que for, Reinaldo, desejo melhoras pra você. E quero agradecer também a galera que tá sempre comentando aqui, que a gente já conhece o nome de cor. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Peguem um café, coloquem um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente começa com direito processual. A quarta turma do STJ decidiu por unanimidade que a Defensoria Pública tem direito à contagem em dobro dos prazos nos procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Com isso, o colegiado reconheceu a tempestividade de um recurso interposto pela instituição no TJ do Paraná, em caso de medida protetiva envolvendo criança que teve a convivência com os avós maternos suspensa por suspeita de maus tratos. No processo, a Defensoria havia recorrido ao TJPR para restabelecer o convívio familiar, mas o tribunal deixou de conhecer do recurso por considerá-lo intempestivo. A Corte Estadual aplicou, por analogia, a vedação à contagem em dobro prevista no artigo 152, parágrafo 2º do ECA, que menciona expressamente Ministério Público e Fazenda Pública, e estendeu essa restrição à Defensoria em nome da isonomia entre os órgãos. No recurso especial, a Defensoria sustentou que sua exclusão do dispositivo foi intencional e que, por não ter a mesma estrutura de Ministério Público e Fazenda, depende da prerrogativa de prazo em dobro para cumprir sua função constitucional. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, ressaltou que o silêncio do ECA em relação à Defensoria não é omissão, mas uma escolha do legislador e que a vedação à contagem em dobro alcança apenas o Ministério Público e a Fazenda Pública. Por isso, no caso da Defensoria, devem prevalecer as regras gerais do CPC, que garantem prazo em dobro à instituição. Ao enfrentar o argumento de isonomia, o ministro destacou que a igualdade material admite tratamento diferenciado quando há desigualdade estrutural. Lembrando que a Defensoria costuma atuar com uma estrutura menor e grande volume de demandas. Nessa linha, o STJ deu provimento ao recurso especial, reconheceu a tempestividade do recurso interposto no TJPR e afirmou o direito da Defensoria Pública a contagem em dobro dos prazos também nos procedimentos regidos pelo ECA. A gente tem um recado para você, exclusivamente para você, que é empresário e vive aí de distribuição de lucros. Presta bem atenção. Com a aprovação do PL 1087 de 2025 no Senado, a partir de 2026, lucros acima de R$50 mil por mês vão ter retenção de 10% direto na fonte. E digo mais, quem receberá acima de 600 mil no ano entra no IR progressivo, que pode chegar a 10% para quem ultrapassar 1,2 milhão. Ou seja, pessoal, quem hoje recebe lucros totalmente isentos pode começar a sentir uma carga tributária bem maior. Por isso, a DigiContes apresentou duas estratégias fundamentais para se proteger dessas mudanças e planejar o bolso com antecedência. A primeira é a holding patrimonial, uma estrutura pensada para reduzir o impacto tributário futuro, proteger o patrimônio e ainda organizar a sucessão de um jeito muito mais seguro. A segunda é a proteção dos lucros de 2025. Tudo o que for gerado até dia 31 de dezembro de 2025 pode ser registrado e distribuído até 2028 sem tributação, desde que devidamente comprovado. Ficou com alguma dúvida? Fala com a Digi. Planeja agora para não pagar até 10% a mais do imposto lá na frente. Bora voltar com as nossas notícias com direito administrativo. O Conselho Nacional de Justiça passou a admitir que mulheres vítimas de assédio sexual praticado por magistrados possam atuar como terceiros
terceiras interessadas em processos administrativos disciplinares instaurados para apurar esse tipo de conduta. A ideia aqui é ampliar a participação da vítima na investigação, permitindo que ela acompanhe o procedimento e reforçando transparência e proteção institucional em casos de violência de gênero no judiciário. Com o novo entendimento, a vítima pode pedir formalmente sua inclusão no PAD, ter acesso restrito aos autos, acompanhar o andamento da apuração e se manifestar quando necessário. O CNJ ressalta que essa participação deve ocorrer em sigilo, respeito à intimidade e cuidado para evitar revitimização, criando um ambiente mais protegido para quem denuncia o assédio. O Conselho também enfatiza que episódios de assédio sexual cometidos por magistrados extrapolam a esfera individual e atingem a dignidade da função jurisdicional e os deveres éticos da magistratura. A inclusão da vítima como terceira interessada não muda a natureza do PAD, que continua voltado à responsabilidade funcional do juiz, mas dá a ela uma posição processual qualificada, permitindo fornecer informações, acompanhar a tramitação e garantir que a sua narrativa seja considerada de forma adequada. Segundo o próprio CNJ, a medida integra política de enfrentamento ao assédio e a discriminação no poder judiciário, alinhando-se a diretrizes de proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade e de fortalecimento do controle social sobre a conduta de agentes públicos. Especialistas apontam o entendimento como um avanço na humanização dos processos disciplinares, ao reconhecer a centralidade da proteção à vítima sem afastar o devido processo legal e a independência funcional do magistrado investigado. Nossa próxima notícia é de direito previdenciário. O plenário do STF concluiu por 8-2 o julgamento que cancelou a tese da revisão da vida toda, antes fixada no tema 1102 da repercussão geral. Essa tese permitia que aposentados do INSS incluíssem contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício, optando pela regra mais vantajosa. A Corte entendeu que esse entendimento entrou em conflito com decisão posterior, em controle concentrado, que reconheceu a constitucionalidade da regra de transição criada pela reforma previdenciária no ano de 1999. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu a necessidade de coerência jurisprudencial, afirmando que, uma vez declarada constitucional a regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, ela deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos do Judiciário e pela administração. Com isso, o segurado enquadrado nessa regra não pode mais escolher a regra definitiva do artigo 29 da Lei 8.213 de 91, apenas por ser mais vantajosa, ficando vinculado ao modelo transitório validado pelo STF. Ao propor o cancelamento dessa tese que a gente falou aqui, o relator apresentou novo enunciado, acolhido pela maioria com 2 eixos principais, que são a afirmação de que a regra de transição é obrigatória para quem se enquadra nela e a modulação de efeitos para proteger situações consolidadas. Na modulação, o STF fixou a irrepetibilidade dos valores pagos em razão de decisões judiciais, provisórias ou definitivas, até 5 de abril de 2024, data da publicação da ata de julgamento das ADIs 2110 e 2111, e afastou de forma excepcional a cobrança de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores de ações pendentes até essa mesma data que buscavam a revisão da vida toda. A Corte também determinou a preservação de devoluções já realizadas e de pagamentos já feitos de custas e honorários, além de levantar a suspensão nacional dos processos ligados ao tema 1102, que agora devem prosseguir à luz da nova orientação. Na prática, a decisão encerra a possibilidade de novos pedidos com base na tese da revisão da vida toda, preserva os valores recebidos até o marco temporal modulado e redefine o tratamento das ações em curso, trazendo um novo parâmetro de segurança jurídica para o sistema previdenciário. Agora, bora para nossa pergunta com o especialista. Como o cancelamento da revisão da vida toda afeta, na prática, os segurados sem ação ajuizada até 5/4 de 2024 e em que
medida a modulação, especialmente a irrepetibilidade dos valores, realmente garante segurança jurídica aos aposentados diante desse novo cenário? Quem vai responder essa pergunta para a gente é a Franciele Morbini, advogada especialista em direito previdenciário, doutora e mestra em direitos fundamentais e democracia. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou o acolhimento da tese da revisão da vida toda, foi julgada em definitivo e não deixa margens à interpretação controversa. O efeito prático e imediato da decisão é o fim do reconhecimento do direito àquela revisão do benefício. Para os segurados que não ajuizaram ações pleiteando a revisão da vida toda até o marco temporal de 5 de abril de 2024, o impacto prático é o esgotamento total do direito de buscar esse recálculo. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a regra de transição da Lei 9876 de 99 é de observância obrigatória e não uma faculdade de escolha do segurado. Isso significa que, independentemente de a revisão da vida toda ser financeiramente mais vantajosa ao segurado, este não pode mais optar por ela, sendo obrigado a seguir a regra de transição. Na prática, qualquer nova ação judicial sobre o tema será julgada improcedente ou terá seu curso inviabilizado, pois o entendimento máximo da justiça brasileira se consolidou de forma contrária à tese. Já a modulação dos efeitos da decisão proferida, especialmente o que toca à regra da irrepetibilidade dos valores já recebidos, ela foi determinada em favor dos aposentados, em especial daqueles que já receberam valores, tanto no que se refere aos aumentos mensais ou atrasados já recebidos, por força, obviamente, de decisões judiciais definitivas ou provisórias, tendo então a irrepetibilidade dos valores recebidos mantida. Na prática, isso significa dizer que o segurado que se enquadrar nessa situação não precisará realizar a devolução dos montantes à autarquia previdenciária. Os segurados que ajuizaram ações até essa mesma data também não serão compelidos a pagarem honorários de sucumbência e eventuais custas processuais. Mas é fundamental notar que essa garantia é estrita e não se estende aos segurados que não tinham ações ajuizadas até este marco temporal. De todo modo, para o universo de segurados que não judicializaram a discussão, a segurança jurídica se manifesta na certeza do novo entendimento, qual seja que o direito à revisão da vida toda não existe mais, consolidando-se a validade da regra de transição, encerrando-se, portanto, em definitivo, qualquer debate acerca desta tese. E vamos agora com o direito do trabalho. A sexta turma do TST decidiu por unanimidade que um ex-executivo da BASF não tem direito a diferenças remuneratórias relativas ao período em que atuou nos Estados Unidos. Admitido em 1985 e transferido para os Estados Unidos entre 2010 e 2014, ele recebia remuneração anual de R$ 855 mil, pouco mais de R$ 71 mil por mês, já com a inclusão de 13º salário e adicional de férias. Após a dispensa sem justa causa em 2015, o trabalhador alegou que esse modelo configuraria salário complessivo e que verbas como férias, 13º, FGTS, bônus e parcelas rescisórias não teriam sido devidamente discriminadas. O TRT já havia rejeitado a tese do empregado, entendimento mantido pelo TST. O relator, ministro Augusto César, destacou que não houve violação à vedação do salário complessivo, porque o acordo firmado era claro quanto à composição da remuneração anual, indicando expressamente as verbas incluídas. Além disso, o valor global pactuado foi considerado compatível com o total recebido pelo Executivo no Brasil, no ano anterior à transferência, o que afastou indícios de redução indevida de direitos ou prejuízo econômico. Na decisão, a turma reforçou que a configuração do salário complessivo exige prova de que o empregador ocultou ou agregou indefinidamente parcelas, dificultando a verificação do correto pagamento. No caso concreto, o TST entendeu que a transparência contratual, a equivalência remuneratória e a anuência expressa do trabalhador à remuneração anual global afastam a alegação de irregularidade.
Por isso, não se reconheceu base jurídica para o recálculo das parcelas pretendido na reclamação trabalhista. Com isso tudo, o TST consolidou o entendimento de que, em hipóteses de transferência internacional, é válida a estipulação de remuneração anual única, desde que as parcelas estejam claramente previstas no contrato e que não haja prejuízo ao empregado. O acórdão registra que a análise da licitude desse tipo de pactuação deve ser feita caso a caso, considerando a estrutura do acordo, a compatibilidade econômica dos valores e a boa-fé das partes na definição do pacote remuneratório. E vamos com o direito penal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que cria um regime especial de cumprimento de pena no sistema penitenciário federal para condenados por homicídio de agentes de segurança pública. A proposta prevê a transferência obrigatória após o trânsito em julgado para presídios federais de segurança máxima, quando o crime for praticado contra policiais civis, militares, federais, rodoviários federais, penais, agentes socioeducativos e guardas municipais. Hoje, o envio de presos ao sistema federal depende de decisão fundamentada, com indicação de risco à ordem pública, à segurança do preso ou à efetividade da execução. Pelo projeto aprovado na CCJ, a transferência passa a ser automática para condenados por homicídio doloso contra esses agentes, cabendo ao juiz determinar o envio à unidade federal adequada. O texto também ajusta dispositivos para prever que a pena seja cumprida integralmente em estabelecimento federal, salvo decisão fundamentada que recomende o retorno ao sistema estadual, mantendo-se revisões periódicas, como já ocorre com presos de alta periculosidade. Na justificativa analisada pela comissão, o projeto é apresentado como forma de enfrentar facções criminosas e reduzir a vulnerabilidade de policiais e outros agentes, que vêm sendo alvos de represálias e execuções por grupos organizados. O homicídio doloso contra esses profissionais é tratado como atentado não apenas à vida da vítima, mas à própria função estatal de manutenção da ordem pública. Durante a discussão, senadores manifestaram apoio à medida, defendendo uma resposta mais rigorosa a crimes dirigidos contra agentes de segurança. Do ponto de vista legislativo, a proposta ainda precisa passar por votação suplementar na própria CCJ, etapa regimental antes do envio ao plenário do Senado. Se aprovada em plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Só depois de concluída essa tramitação e em caso de sanção, o novo regime federal obrigatório para condenados por homicídio de agentes de segurança passará a integrar, de forma expressa, as regras de execução penal no país. E por hoje é só, muito obrigada a você que ouviu a gente nessa quinta-feira. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Ciborgue, Reinaldo, Bela, Josi Rodrigues, Diogo Lemos, Felipe Calou, Guilherme, Léo Nesser, Luísa, Pastor João Carlos e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo, bom trabalho e até mais.